como criar e evoluir um banco de dados em um projeto profissional que vai para a produção. Um projeto pequeno, um projeto grande. É um projeto profissional, né? Existem aí algumas formas de você criar e evoluir o banco de dados, por exemplo, o HBM to DDL do Hibernate, né? E foi padronizado a partir do JPA 2.1, o gerador de esquema do próprio JPA, mas essas não são soluções para produção. Por que não? Porque fica difícil você evoluir dependendo do caso. Por exemplo, imagina que você tem uma tabela de cliente e você vai separar essa tabela em duas, porque vamos supor que nessa tabela de cliente também o endereço está lá dentro e você quer separar agora, criar uma tabela de endereço à parte. Se você usa um gerador de esquema, por exemplo, do JPA, você não consegue fazer essa migração de dados, porque olha só, você não pode perder os dados dos endereços que estão lá na tabela de cliente. Você vai precisar não só criar uma nova tabela, como migrar esses dados para outra tabela. Isso é só um exemplo, tem vários outros quando você cria uma nova coluna ou tem alguns dados calculados que você tem que fazer isso no momento da migração e etc. Então, não use gerador de esquemas do JPA ou do HBM to DDL para produção, a não ser que seja um projeto embrionário, um projeto que você está começando ainda, um MVP, um projeto que você não pretende evoluir e crescer muito, tá? A minha recomendação é que você use ferramentas de migração de dados, como, por exemplo, o Flyway. No Flyway você escreve o SQL inicial, que você vai começar o projeto, e a cada nova feature que você vai implementando no projeto, você vai criando o seu script, adicionando novas colunas, novas tabelas e fazendo migrações de dados de acordo com o que vai evoluindo o projeto. Então, o Flyway é basicamente uma ferramenta de versionamento do banco de dados. Olha que legal, você cria um script, vai evoluindo, cria um outro script, vai evoluindo, cria um outro script, vai chegar um dado momento que você vai ter vários scripts. E se você quiser criar um novo banco de dados, quer dizer, você criou um esquema que está vazio e você quer criar todas as tabelas na última versão. É só rodar os scripts de cima e embaixo, todos. Isso a ferramenta já faz, claro. Imagine que você está em uma determinada versão, então é uma ferramenta de versionamento de banco de dados, né? Então você está em produção, você está na versão 2, em homologação você está na versão 1 e você quer colocar a homologação na versão 2 também. A própria ferramenta vai executar o que está faltando para colocar no mesmo estado, entendeu? Na mesma versão. E aí você pode pensar, mas espera aí, eu vou ter que escrever os códigos SQL? No caso do Flyway, sim. Você escreve os códigos SQL. E tem gente que não gosta de escrever SQL, né? Parece que é pecado escrever SQL. Gente, nós somos programadores, a gente tem que saber escrever SQL, DDL no caso para criar as tabelas, DML para fazer gerenciar os dados dessas tabelas. Então, eu vejo como algo natural a gente ter que escrever esse tipo de código, mas você não precisa criar o banco de dados todo no início. É comum a gente ver muita gente que vai criar um projeto grande, pensar em todas as tabelas e querer criar o DDL de todas as tabelas já no início. Você não precisa. Você pode criar as tabelas que você precisa para implementar a primeira feature. Aí você vai evoluindo, vai criando as próximas tabelas, então você não precisa se preocupar em criar tudo, até mesmo porque se você for criar tudo antes de começar a implementar as funcionalidades, provavelmente vai ter que mexer em muita coisa, porque as coisas é difícil você planejar tudo com antecedência assim. Então, essa é a dica de hoje sobre migração de dados.